Presidente Pedrinho ficou indignado pela segunda vez com o mesmo jornalista. E eu vou mostrar aqui os dois vídeos que deixaram o Pedrinho bastante chateado e também o que o Pedrinho divulgou nas redes sociais. Nesse momento, eu peço o seu like, fundamental para o crescimento do canal, muito importante para mim, completamente de graça. Deixe o seu like aí e o nome da sua cidade, aonde você mora. Quero saber, acho um barato ler os comentários e saber aonde o meu vídeo tá chegando. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, hein? Porque todos os dias tem vídeos e lives aqui no canal. Ative as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Tá inscrito? Muito obrigado. Vou retribuir. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Você não paga rigorosamente nada. Tô deixando o link no primeiro comentário fixo. Só ir lá no primeiro comentário, entrar no grupo, o resto é por minha conta. Repito, de graça. Você não paga nada. Se preferir, leonardobaran.com. Antes de eu falar da treta envolvendo o presidente Pedrinho e um jornalista do Estadão de São Paulo, você sabe que na seleção brasileira todo estreante passa por um trote. O Ryan passou por ele e no trote ele falou do Vasco. Eu contei que eu comecei vim da Barreira, sou nascido e criado na Barreira do Vasco lá. E eles queriam também saber como foi essa trajetória para entrar no Vasco. Eu falei que um cara que trabalhava no Vasco, ele tinha um ponto ali de ônibus que tinha do lado da pracinha da Barreira. Eu jogava na escolinha que era do meu time mesmo, meu time da irmã da minha mãe. Então, quando ele me viu ali jogando e ele falou com meu pai para mim ir lá fazer o teste, e com 6 anos de idade fui lá, fiz o teste e passei. E fiquei até agora com 19 anos no Vasco. E chegar aqui na seleção brasileira depois de estar no Borne foi um momento muito especial. É sempre bom divulgar a marca Vasco. Sempre que tiver uma oportunidade, temos que falar do Vasco. Boa, Ryan! Agora sobre a treta. Bom, o jornalista Rodrigo Capello, do Estadão, fez essa divulgação aí. Por mais que eu concorde com o fim, eu gostaria de ver o Vasco como uma propriedade, a SAF do Vasco como propriedade dessa família, eu não sei se eu concordo com os meios. E aí eu volto para a questão do conflito de interesses. O grande ponto aqui é o que vai acontecer quando Palmeiras e Vasco se enfrentarem. Eu nem acho que esse é o maior problema, mas é a parte mais visível. O torcedor vai assistir ao jogo sem ter plena certeza de que não houve ali qualquer tipo de arranjo. E eu repito até um clichê aqui. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E isso é muito importante para o Palmeiras, para o Vasco, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para competições que os dois clubes disputam. Mas eu vou além. Como eu disse, eu nem acho que o jogo em si seja o maior dos problemas, porque eu confio no profissionalismo dos técnicos, das comissões técnicas, dos jogadores, enfim, eu não acho que nenhuma dessas figuras se disporia a manipular um resultado porque o dono do clube tem ali uma ligação. O que eu acho que vai ser mais grave quando e se isso acontecer é vários questionamentos que a torcida e o mercado vão ter. Então, por exemplo, o Vasco vai contratar um jogador. Por que esse jogador foi para o Vasco e não para o Palmeiras? Ou vice-versa? Por que ele foi para o Palmeiras e não para o Vasco? A Crefisa, ou uma empresa do grupo, vai abrir uma linha de crédito gigantesca para reformar São Januário. Uma hipótese maluca aqui. Por que essa linha de crédito foi aberta para o Vasco e não para o Palmeiras? Tudo isso vai acontecer. Vão ser questionamentos, os torcedores vão passar a se fazer. Será que a família Lamáquia, da Leila Pereira, do José Roberto, do Marcos, será que eles vão estar mais focados na recuperação do Vasco ou na manutenção da hegemonia do Palmeiras? Bom, eu quero aqui o seu comentário, ok? Eu quero aqui o seu comentário. O que o Pedrinho colocou nas redes sociais após essa divulgação que você acabou de ver? Recordar é viver. Você errou lá atrás e já quer errar novamente? A eleição é só em dezembro, mas você não perde tempo e já está falando besteira. Esse vídeo é de quando entramos com a ação. E agora já anda falando por aí.
sobre quem pode ser o novo investidor. Ainda bem que você não faz parte da gestão, pelo menos da minha. Que você e outros deixem o Vasco em paz. Hashtag sabe de tudo e não acerta uma. Qual vídeo anterior que o presidente Pedrinho se referiu? É esse que eu vou mostrar. Isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância do Rio de Janeiro. Tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ. Eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e aí eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude, isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então, eu quero aqui o seu comentário, fundamental o seu comentário. Os bastidores do Vasco, né, estão movimentados por conta da possível venda da Vasco SAF para o Marcos Lamáquia. Não vai acontecer da noite para o dia, até porque teremos várias reuniões no Vasco para que haja o ok pela venda, saindo de 70% para 90%, e há que se ter reuniões no Conselho dos Beneméritos, do Vasco da Gama, enfim, todos os setores do clube para que essa venda possa ocorrer. Ano de eleição, teremos uma movimentação ainda maior dentro do Vasco. Time, campo, bola. Ontem, folga. Hoje, jogadores se reapresentam no CT Moacir Barbosa. Amanhã, mais um treinamento pela manhã e viagem para Curitiba, onde na quarta-feira, dia 1º, o Vasco enfrenta o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo diante do Curitiba, delegação retorna ao Rio de Janeiro. Final de semana tem jogo diante do Botafogo. E aí o Vasco viaja para a Argentina, estreia na Sul-Americana e depois embarca para Belém, onde o Vasco joga contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.